Fala pessoal, nessa aula a gente vai começar a falar, vai continuar falando, né, do daquela caixa de ferramentas de desenho, né? Na última aula a gente falou sobre a ferramenta linha, né, e o que que ela faz. Você traçando linhas em visão paralela ou em perspectiva, como a gente vai trabalhar depois com 3D. Só para lembrar, né, a gente precisa que ela fique na mesma superfície, tanto no eixo azul, quanto no eixo vermelho, quanto no eixo verde. E hoje a gente vai falar dos retângulos, né? Antes de eu abrir o sketch aqui, eu queria pedir para vocês aí se inscrever, né? Que é importante, deixar o like e comentar, né? Que o YouTube ele trabalha com algoritmos, né? Se você comenta, se você curte, ele entende que aquilo é bom para mais alguém. E quem está procurando vídeo aula de sketch, quem está procurando se aperfeiçoar, às vezes não tem grana para pagar um curso, não tem muito tempo e o único jeito que encontra é através dessa ferramenta. Então é interessante, quando você curte, quando você comenta, compartilha, isso chega a mais pessoas, né? O YouTube entende e vai começando a te dar mais notoriedade, né? Vamos dizer assim. Então curte aí, deixa o joinha, né? Comenta e se inscreve aí para receber sempre os vídeos aí em primeira mão. Que eu vou estar gravando uma série de vídeos, né? Como eu falei nos outros vídeos. E é importante. Você está vendo aí nos vídeos, eu gravei como configurar a área de trabalho, né? A linha. E você deve estar perguntando, pô, vou ficar quanto tempo vendo o vídeo desse cara e não vai chegar no que eu estou precisando. Não, na verdade isso aqui o intuito não é para pessoas mais avançadas, né? O intuito também é para avançados, mas assim, os primeiros vídeos vão ser voltados mais para atenção para as pessoas que não têm conhecimento nenhum do programa, né? Que veio do CAD, que não sabe nada do programa ainda. Então, na verdade, esses primeiros vídeos vão ser para essas pessoas e até para quem já sabe. Às vezes pegam uma parada que não sabia, entendeu? Um detalhe ou outro que não sabia. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o sketch, né? Não precisa nem falar, né? Como administrador. Ele abriu. Aí agora você já consegue ver que eu não vou mais abrir o aulas, né? Que é o nosso padrão. Eu já salvei um, né? Que foi da nossa última aula, né? Na aula 2. E eu vou abrir ele. Ele fica aqui, arquivos recentes. Então você pode abrir ele, eu clico uma vez só. Beleza, tá aí aquele retângulo que a gente fez na última aula, a gente fez junto aí, né? E hoje a gente vai falar da ferramenta retângulo. E assim, introduzindo aqui, eu vou explicar algumas coisas como seleção, né? Selecionar a peça, selecionar o grupo, o componente. Então, assim, um dos caminhos que eu uso para fazer a seleção, o primeiro de todos, é clicar na peça, né? E quando eu tenho mais de um componente, por exemplo, vou desenhar aqui um desenho qualquer, né? Essa área aqui ela está desassociada. Então ela tem várias arestas, tem uma face aqui. Como é que eu faço para deletar isso? Eu deleto um por um? Não. Tem três maneiras de fazer isso. A primeira, três cliques, né? Você clica três vezes. Tem de baixo para cima. Você com a seleção de baixo para cima, você não precisa selecionar o item todo. Basta que esse pontilhado da seleção encoste em algum ponto do objeto, ou da linha, ou da face que você quer. Encostou em algum ponto, ele já está selecionando. De cima para baixo, você só seleciona aonde esse quadrado aí da seleção marca. Ele só vai selecionar onde marca, tá vendo? Selecionou a linha inteira, vou selecionar outra linha inteira. Só aonde ele está marcando. Vou selecionar ele todo. Foi. Tá vendo? Então você tem essas três maneiras. Primeiro, três cliques, de baixo para cima e de cima para baixo, que vai pegando só o que você está precisando.
Então a gente vai selecionar aqui e deletar. A gente não precisa desse cara aí, nem desse. E hoje a gente vai falar de retângulo, né? A ferramenta retângulo tem dois tipos de retângulo aqui nesse Sketch 2019. O primeiro retângulo é que a gente mais vai usar, né? Vai usar direto. Por quê? Porque ele faz o retângulo que a gente vai precisar usar, que é o retângulo que já era das últimas versões, né? E eles criaram esse novo aqui que é o retângulo giratório. Eu não vejo por que usar esse retângulo, uma vez que você já tem a ferramenta de o transferidor aqui, né? E a ferramenta de rotação. Então eu não vejo muito motivo para ele na nossa área de marcenaria. Pode ser que em outras áreas seja mais utilizado. Então vamos usar ter esse daqui, né? Que é o retângulo convencional aí que está desde o início do sketch. Então a gente pode selecionar ele tanto aqui com a setinha do mouse, quanto com a tecla de atalho que você escolher. No meu aqui, se eu não me engano, está com R. É isso mesmo, está como R. Então, mas eu gosto de selecionar assim, vamos lá. Bom, quando você for desenhar o retângulo, é importante observar uma coisa. Para você fazer um retângulo, um quadrado, você sempre usa a primeira medida que você quer, ponto e vírgula, e a segunda medida. Como é isso? Assim, eu vou fazer um quadrado, né, de 2 por 1. Então você observa ali embaixo qual é a maior medida, qual é a menor medida. Observa que entre eles tem um ponto e vírgula. Então eu vou fazer um quadrado de 2 por 1. A medida que eu bato primeiro, 2000, ponto e vírgula, 1000. Pronto, um quadrado de 2 por 1. Um retângulo, né? Perdão. Então você fez o retângulo para fazer um quadrado. Mesma coisa. Você traceja aqui. Eu vou fazer um quadrado de 80 por 80. Então você bate aqui 80, ponto vírgula, por 80. E assim funciona a ferramenta de retângulo. Aqui ele está quadrado, aqui eu fiz um retângulo. E por que eu acho que esse daqui não é tão interessante? Primeiro que para você poder desenhar ele, né, você vai ter que traçar uma linha guia ou deixar ele no ângulo. Eu vou traçar uma linha aqui só para a gente poder ver como ele funciona. Vou traçar aqui uma linha guia. E vou pegar esse cara aqui. Ele é a mesma coisa, tá vendo? Eu vou jogar aqui na minha linha guia e ele já faz na angulação que eu quero. O problema dele é que eu vou explicar agora por que eu acho que ele é um problema para o nosso ramo de marcenaria em específico. Que quando nós desenhamos os modelos em 3D para marcenaria, nós não podemos ter, quando criamos os grupos, aquelas arestas sobressalentes, senão a peça nunca vai ficar com o tamanho certo para a nossa lista de corte. Pô, Bruno, como é isso? É o seguinte, por exemplo, eu vou mudar aqui para o modelo 3D rapidamente e você vai poder observar. Eu vou rotacionar aqui a minha peça, orbitar, para você ter mais clareza no entendimento. Né? Eu vou fazer a extrusão, eu vou falar dessa ferramenta, mas eu vou fazer aqui para você compreender, né, dos dois. Primeiro, vamos supor que isso aqui é uma base de um armário, ou uma porta, ou qualquer outra peça. Quando você for fazer a peça, você dá um triplo clique, cria o grupo, e ele ficou certinho nas suas arestas. Eu vou passar para projeção para vista de perspectiva. Tá aqui, perspectiva. Tá vendo que as arestas azuis estão certinhas, coladas no corpo dele, em todas as arestas, em todas as pontas. Então, ele está me dando aqui, se eu gerar uma lista de corte, ele me dá o tamanho exato de profundidade, altura e largura dessa peça. Se eu fizer isso nesse retângulo que eu acabei de criar aqui, que é o retângulo giratório, o que vai acontecer? Se eu criar um grupo nele assim, ó, a minha peça vai sair desse tamanho aqui, ó. E não é isso que a gente quer. Isso vai gerar problema pra gente. Entendeu? Por isso que eu não gosto de utilizar esse cara. Porque para outras áreas pode ser que ele funcione muito bem. Entendeu? Como a construção de uma casa. Sei lá, você está fazendo uma planta baixa, uma casa que é cheia de detalhes e tal. Então você precisa usar um bloco desse. Show de bola, ele vai funcionar. Mas para o ramo que eu estou tentando
ensinar do zero até chegar ao ponto de desenhar armários, desenhar portas e tudo mais, ele não vai servir. Então o que acontece? Esse daqui é o mais indicado pra gente, é o que a gente vai trabalhar com maior o tempo todo, né? Com o maior número de vezes não, com o tempo todo, ele vai ser usado o tempo todo. Ele, a ferramentalinha, ele vai ser usado, esses itens vão ser usados o tempo inteiro. Então a gente não precisa usar eles. Para fazer esse cubo giratório que a gente fez ali, né? Esse quadradão, essa caixa giratória, a gente não precisa fazer assim. A gente pode fazer o seguinte: a gente pega, né? Vou botar aqui na paralela, planta baixa. Vou deletar esse cara aqui. Viu? O triplo clique que eu fiz. Ó. São duas linhas soltas, né? Elas estão unidas ali, mas elas não estão agrupadas. Então eu dei um triplo clique, selecionei as duas, deletei. Vou fazer um quadrado, um retângulo aqui de novo. Um retângulo de 2 por 1, 2000 por 1000. Tá aqui. Aí você fez esse retângulo, isso aqui é uma porta, não sei, uma lateral de um armário. Aí você vai falar, pô Bruno, mas eu queria que ele ficasse num ângulozinho a mais do que esse que tá aí. Se tá reto, eu quero que ele fique num ângulo. Não tem problema nenhum. Você pode pegar a ferramenta transferidor que eu vou falar também mais pra frente. É só pra te demonstrar que pra gente não vai servir muito esse cara. Você vai usar mais esse. Então você pega aqui o giratório, determina o ângulo que você quer. Vamos supor 45 graus. graus. Então a gente vai querer girar esse cara 45 graus. O que a gente faz? Ferramenta de rotacionar. Clica no ponto que ele vai ter que permanecer fixo, que é o ponto de eixo dele, né, onde ele vai girar. Você joga aqui qualquer parte desta superfície para cá. Pronto, você já rodou. Pode ser do outro lado? Pode também. Você pode clicar aqui no ponto 1, soltou, clica no ponto 2. Já estou falando da ferramenta de rotacionar antes da hora, tá vendo? Só para te explicar que não precisa daquele cara lá agora, né? Para esse tipo de mão de obra que a gente vai fazer, esse trabalho que a gente vai fazer, que é de marcenaria, não precisa dele. Então, gente, essa foi a aula de retângulo. A gente vai usar ele o tempo todo, tá? Para marcenaria, usa o tempo inteiro o retângulo para vazar porta, para fazer lateral, fazer porta, para fazer base, enfim, para tudo. Você vai usar esse cara aí, entendeu? E a ferramenta linha também. Então espero que vocês tenham gostado aí, espero que ajude, né? Quem nunca viu, né? Como eu disse no início do vídeo, para quem já viu, a explicação pode parecer chata, óbvia, mas para quem nunca viu pode ajudar muito. E é um plano de sequência, né? É uma aula atrás da outra, ensinando cada passo aqui do desenvolvimento até chegar ao ponto que a gente vai estar desenhando planta baixa, a gente vai estar botando porta, a gente vai desenhar tudo do zero. E para você assim que tá achando que, pô, isso é uma perda de tempo ficar vendo essas aulas, não deixa de seguir, não deixa de curtir, não deixa de acompanhar, porque vai chegar uma hora que você vai querer assistir, porque vai chegar nas partes mais detalhadas. Eu vou ensinar como fazer componente dinâmico, porta funcionando, componente que se adequa a uma lista de parâmetros. Você pode mudar o tamanho, espessura, fundo, enfim. Porta de passagem, né? Porta de giro, vou ensinar a fazer também do zero. A porta abrindo e fechando, componentes em 45 graus, tudo se movimentando. Vai ficar muito show de bola. Então se eu fosse você, assim, eu tinha um pouquinho de mais paciência, você que já sabe, né? Tem um pouquinho mais de paciência, eu peço aí por favor, que você não vai se arrepender. No final a gente vai estar bem avançado aí, você vai, tenho certeza que você vai pescar um detalhe ou outro que talvez tenha passado despercebido. Tá bom? Então, só lembrando, curte aí, se inscreve, tá? Comenta e pode fazer pergunta. E eu vou estar muito satisfeito em estar respondendo vocês. Galera, fica com Deus aí. Beijão e tchau, tchau.